Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudo dominical, onde lemos a Bíblia e estamos aprendendo sobre a história da redenção. No livro de Samuel, vamos ver um pouco sobre a vida de Samuel, precursor do profeta, sacerdote e rei. Você já alguma vez teve a impressão de que Deus, o Senhor, passa por toda a história remendando o que o seu povo estragou? Já pensou nisso? Já viu isso? Os estudos que estamos fazendo nessa série da história da redenção mostram que, na verdade, Deus não se afasta de seus planos e não é pego de surpresa. E isso é visto aqui de uma maneira clara na história de Samuel e naquele período em que ele viveu. Vamos lá? Uma pequena introdução desse estudo. Na fé demonstrada por Israel, há um princípio fundamental. O próprio Senhor era o soberano de Israel. Em Samuel, no capítulo 8, o versículo 7, diz o seguinte: E o Senhor disse a Samuel: Atenda à voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Deus falando. Deus, o soberano de Israel, sendo rejeitado. Em Números, no livro de Números, no capítulo 23, o versículo 21, quando Balaão, a pedido de Balaque, para amaldiçoar Israel, mas Balaão somente abençoa. Balaão diz: O Senhor seu Deus, o Deus de Israel, está com eles, com o povo de Israel. No meio deles se ouvem aclamações ao seu rei, rei com letra maiúscula, o soberano Deus. E no Salmo, capítulo 5, versículo 2, escuta, Rei meu e Deus meu. É um salmo de Davi. Também Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, Deus fala com o profeta dizendo o seguinte: porque eu sou grande rei,
diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Eu sou o grande Rei. E nos primeiros livros da Bíblia, nós vemos indicações, contém indicações de que Israel, de acordo com a vontade de Deus, teria um dia um monarca humano. Em Gênesis 49, versículo 10, Jacó, ao profetizar sobre o seu filho Judá, sobre a tribo de Judá, Jacó, antes da sua morte, ele diz: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, se referindo à realeza, ao rei que viria de Judá, um rei eterno, um rei em que o bastão não sairia de seus pés e o cetro não se afastaria de Judá. Era a profecia de Jacó. Em Números, no capítulo 24, também diz o seguinte: o seu rei se levantará. Mostrando aqui que foi palavras de Balaão, novamente, que diz: o seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. E quando o povo fez essa escolha por um rei humano, sem ser Deus, não, rejeitou Deus, expressou de maneira veemente a rejeição ao governo do soberano Senhor. Mas Moisés havia falado, já estava escrito, já tinha sido pronunciado por Moisés, desse tempo, quando Israel escolheria, quando Israel, que estaria estabelecida na terra prometida, já ali, vivendo naquela terra prometida por Deus, Israel desejaria um rei. E Moisés deixou registrado instruções que regulamentassem a realeza quando ela viesse a existir. Conforme Deuteronômio, no capítulo 17, Moisés fala sobre os deveres do rei, a eleição do rei. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus está dando a vocês para que dela tomem posse e estiverem morando nela, e disserem: poremos sobre nós um rei, tal como as nações que estão ao nosso redor, vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor, seu Deus, escolher. Homem estranho, que não seja do meio dos seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Porém, esse rei, vem agora os deveres, como que o rei
deveria agir, deveria ser, deveria fazer. Esse rei não deve multiplicar cavalos para si, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse: nunca mais vocês devem voltar por este caminho, disse Deus. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes e levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, prolongará os dias no seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. Eram regulamentações para quando o povo mais lá à frente tivesse o rei, porque eles iam pedir o rei, pedir um rei, iam rejeitar o Senhor e pedir um rei, mas Deus já havia prometido um monarca humano, como lemos aqui em Gênesis 49, mas o povo rejeitou o governo do Senhor, o reinado do Senhor Deus, soberano. Então, já antecipando, conforme a direção do Espírito Santo de Deus, Moisés registra, escreve sobre a eleição e os deveres do rei. O rei teria que ser do povo de Israel, não poderia ser estrangeiro, pessoa estranha ao povo de Deus, mas deveria ser um dos compatriotas. O rei, ele não poderia multiplicar cavalos, ter muitos cavalos. E isso, ele não poderia fazer acordos, alianças com o Egito e trazer cavalos de lá, porque Deus já havia falado quando eles saíram do Egito: nunca mais vocês devem voltar ao Egito. E também o rei não poderia ter muitas mulheres, porque isso faria com que o coração dele se desviasse, e também não poderia acumular muita prata, muito ouro, muita riqueza.
E principalmente o rei teria que ter a cópia desse livro da lei do Senhor, para que ele lesse todos os dias. Ele teria que ter essa cópia em sua mão, junto a si, para ler, meditar naquele livro, para ele aprender a temer a Deus, o Senhor, seu Deus, guardar as palavras, os estatutos, cumprir, praticar, para que o coração dele, do rei, não se desviasse, não se exaltasse também e não se desviasse nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecesse reto, íntegro no caminho do Senhor, e haveria a bênção, que o seu reino se prolongaria, os dias, ele e os filhos dele no meio do povo de Israel. E o livro de Samuel, do primeiro livro de Samuel, inicia a sua narrativa quando esse tempo dos reis estava quase chegando. A história da redenção, essa história não apenas relata os acontecimentos, os fatos ocorridos, mas principalmente os analisa para entendê-los do ponto de vista de Deus. Veja bem, lá em Gênesis, Deus já falara do rei que viria, que o cetro não se afastaria, que viria de Judá, que era a tribo escolhida por Deus. E esse rei seria humano, como lemos, em Gênesis 49, em Números 24, em Números 24, que é a profecia lá, que Balaão falou através do Espírito de Deus, mesmo ele querendo amaldiçoar, mas Balaão não conseguiu amaldiçoar, só falava aquilo que Deus queria realmente. E ele diz que palavra daquele que ouve os ditos de Deus e tem o conhecimento do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Eu o vejo, porém não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Veja, Deus sempre mostrou ao seu povo o seu plano, a redenção para o seu povo e para todas as nações. Deus, a gente tem essa impressão de que Deus sempre estava remendando o estrago que o seu povo fazia, mas na realidade, Deus não deixou de seguir o seu plano e nem foi pego de surpresa. O povo de Israel nunca surpreendeu a Deus. Deus continuou governando soberanamente na história aqui de Israel
e na história da redenção. E ele continua. O rei que nós lemos no livro de Samuel, nós vemos que a maioria deles não foram bons reis, não seguiram o que Deus falara, perverteram seu coração, se desviaram, fizeram tudo o contrário daquilo que que Moisés disse em Deuteronômio 17, 14 a 20. Mas Deus sempre fiel, Deus soberanamente escolheu o seu ungido. E por meio de Davi, chegamos ao Rei dos Reis. Porque Jesus Cristo, embora sendo Deus, tendo a natureza divina, ele era também homem. Tudo leva a Rei Jesus Cristo. Esse é o Rei a quem devemos depositar nossa fé, adorar, servi-lo, prestar-lhe culto. Somente ao Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, porque o cetro está em suas mãos e ele governa soberanamente, com toda a autoridade e poder. Confie, entregue sua vida a esse Rei e viva para a glória dele. Ele é o Rei Supremo que governa todo o universo e também está em nosso coração e governa a nossa vida particularmente. Ele nos amou e nos ama e vive dentro de nós. Por isso, somente Ele é o único, exaltado sobre todas as nações. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem.